Daí, galera, beleza? Professor Valdinei com vocês novamente para a aula 71, trabalhando de novo, novamente com vocês, o gênero entrevista, só que agora o gênero entrevista escrita. Pessoal, qual que é o objetivo da nossa aula? Identificar o papel dos interlocutores dentro do gênero entrevista, reconhecer a finalidade e intencionalidade da entrevista na sociedade, inferir informações que estão implícitas, identificar características do discurso direto e indireto, relacionar partes do texto com a intencionalidade de quem faz a entrevista e diferenciar partes principais e secundárias, beleza? Pessoal, só para a gente relembrar, nós vimos na aula anterior que a entrevista é um gênero que requer um entrevistador ou entrevistadores e um entrevistado ou entrevistados, e que tem por objetivo colher informações e opiniões, experiências pessoais e profissionais de alguma pessoa, geralmente uma pessoa que tem algum destaque na sociedade. Nós vimos também que o gênero entrevista, ele permite ao indivíduo interagir em diferentes situações de comunicação, pois em algum momento da vida o indivíduo é submetido a diversas situações de entrevistas, por exemplo, quando se procura emprego ou em uma consulta médica ou psicológica ou qualquer outro tipo de consulta, beleza, galera? Olha só, para a gente começar já colocando a cabeça para funcionar, colocando a cuca para quebrar, leia as afirmações, a afirmação a seguir e escolha a resposta correta. Nas entrevistas publicadas em meios impressos, por exemplo, é possível perceber a utilização de muitos sinais de pontuação, como travessão, aspas, reticências, interrogação, parênteses, em alguns casos até detalhando aspectos do entrevistado, como emoções, lágrimas e risos. Pessoal, tempo para vocês quebrarem a cabeça e responderem uma verdadeiro ou falso, beleza? Daí, galera, quebraram a cuca aí? Vamos lá, então, vamos ver. Pessoal, quem escolheu a alternativa falso, errou. Porque, olha só, os sinais de pontuação são elementos importantes em qualquer texto. Quando nós conversamos, quando nós produzimos textos orais, nós temos vários recursos. As mãos se movimentando, eu tenho toda uma expressão facial que ajuda o meu interlocutor a entender o que eu quero falar. E, enfim, né, o corpo da gente ele fala junto com a boca. No texto escrito, os sinais de pontuação que vão fazer todo esse trabalho de passar para o nosso leitor, passar para o nosso interlocutor, toda a intenção que nós queremos transmitir no texto, beleza? Pessoal, a gente vai voltar agora e vamos ler novamente mais uma pergunta, mais um trecho da entrevista do escritor Mia Couto, que foi produzido pelo jornal É o País, beleza? Então, olha só,
A jornalista Joana Oliveira, ela pergunta para o Miyakoto quais são os brasileiros e brasileiras que você mais lê. E o Miyakoto responde o seguinte: eu sou da poesia e fico estagnado no tempo. Então sou muito ligado também ao Carlos Drummond de Andrade, ao João Cabral de Melo Neto, mais ainda a Hilda Hilst e Manuel de Barros. Pessoal, ela continua a entrevista perguntando: do que escreveria se fosse brasileiro? Não sei. Vejo, sobretudo aqui em São Paulo, uma nova geração que vive um lado da escrita muito curioso. Uma escrita sem lugar, que fala sobre o próprio drama do escritor, que não precisa tanto de uma história. Eu não seria capaz de fazer isso, porque eu teria que viver em uma grande cidade como esta, o que me arrancaria da relação com a terra como se fosse uma criatura viva. Eu teria que escrever sobre o sertão, como Guimarães, porque ele conseguiu essa relação com um lugar que não é lugar nenhum, que ele inventou a partir de vozes que dizem coisas poderosas. Pessoal, o escritor Miyakoto, ele é também biólogo, né? Então ele é poeta, jornalista, escritor e é também biólogo. Então essa relação com a terra é muito importante, né? Ele tem, inclusive, ele é diretor, ele preside um instituto que cuida dos desmatamentos, que investiga a destruição da natureza. Pessoal, tem mais uma atividade aqui para vocês colocarem a cabeça para funcionar, que diz o seguinte: eu sou da poesia e fico estagnado no tempo. Então sou muito ligado também ao Carlos Drummond, ao João Cabral de Melo Neto, mais ainda a Hilda Hilst e Manuel de Barros. Na primeira pergunta, transcrita aqui, a resposta do autor Miyakoto termina com reticências, que são aqueles 3 pontinhos lá no final, normalmente no final dos textos. Por que a jornalista terminou a fala do autor com essa pontuação? Explique. Beleza, galera? Tempinho para vocês responderem aí.
Daí, galera, voltamos. Vamos ver então a resposta da nossa atividade 1. A pergunta era, na primeira pergunta transcrita aqui, a resposta do autor Mia Couto termina com reticências, que são os 3 pontinhos. Por que a jornalista terminou a fala do autor com essa pontuação? Explique. Pessoal, provavelmente havia mais nomes de autores ditos por Mia Couto, pois o uso da reticência significa que há mais informações. O autor teria mais nomes de autores ou mais alguma coisa para falar. Mas a jornalista, por uma questão ali, talvez de espaço ou de estilo dela, resolveu interromper ali, beleza? Pessoal, nós temos mais uma atividade para vocês continuarem colocando a cabeça para funcionar. A entrevista entre a jornalista Joana Oliveira e o escritor Mia Couto foi elaborada oralmente. Qual ou quais marcas da oralidade permanecem no texto? Pessoal, vocês têm 5 alternativas. A primeira diz o seguinte, a repetição de expressões como escrita e terra. Então, em determinados momentos, o autor Mia Couto está ali respondendo e ele repete a palavra escrita e a palavra terra. A expressão não sei, que está isolada lá no início do texto. A palavra risos, entre parênteses, né? Em um determinado momento, a jornalista escreve, entre parênteses, risos, indicando que ela e o entrevistado estavam rindo. A mistura de verbos na primeira e terceira pessoa. E a linguagem simples e objetiva, beleza? Pessoal, uma dicasinha, eu acho que não é só uma. Tempo para vocês. Daí, galera, quebraram a cabeça aí? Fácil, fácil, fácil essa questão. Então, olha só, a entrevista entre a jornalista Joana Oliveira e o Mia Couto foi elaborada oralmente. Como a gente já viu, normalmente as entrevistas são feitas de forma oral. E aí, a gente precisa saber quais dessas alternativas marcam oralidade no texto. Então, vamos lá? A primeira
a repetição das expressões como escrita e a terra. Pessoal, em textos escritos, normalmente, a gente utiliza outros recursos conectivos, né? E coesivos, então como os advérbios, os pronomes, para evitar justamente essa repetição. Na oralidade é muito comum a gente repetir palavras, expressões para nos comunicar. A expressão não sei, isolada no início do texto. Não, essa não, né? Essa expressão não sei não quer, na verdade, dizer nada para nós e pode ser tanto num texto escrito, né, ou num texto oral, e não faz diferença. A terceira alternativa, a palavra risos entre parênteses. Sim, essa é uma marca da oralidade, porque quando a autora, como ela não tem como transcrever, escrever isso, ela coloca entre parênteses as ações. Poderia ser risos, lágrimas, enfim, né? Expressões, gestos com a mão e assim por diante. Então essa alternativa é também correta. Há misturas de verbos na primeira e terceira pessoa. Pessoal, é inevitável que em textos, independente do gênero textual, a gente use verbos na primeira e na terceira pessoa. E isso não quer dizer que é uma marca da oralidade, da nossa fala. Então essa não está correta. E a linguagem simples e objetiva. Não, pessoal, todo texto escrito, aliás, né, hoje em dia, todo texto escrito tem que ter uma linguagem muito simples e objetiva, seja ela qual for o gênero que você está escrevendo, beleza? Então as respostas certas é a primeira e a terceira alternativa, beleza? Pessoal, mais uma atividade para vocês continuarem aí se exercitando, quebrando a cabeça para responder. O escritor Mia Couto afirma em sua resposta que, sobretudo em São Paulo, há uma escrita sem lugar. Explique o que o autor quis dizer com essa afirmação, beleza? Tempo para vocês, galera. Voltamos, galera. Vamos lá, então, vamos ver qual era a resposta da nossa atividade 3. O escritor Mia Couto afirma em sua resposta que, sobretudo em São Paulo, há uma escrita sem lugar.
Explique o que o autor quis dizer com essa afirmação, uma escrita sem lugar. Pessoal, provavelmente Mia Couto quis afirmar para nós, né, para quem está lendo a entrevista, que para ele o espaço, a terra, erramos aqui. O lugar onde ele vive é fundamental para a criação de seus romances, né? Então, para o Mia Couto, o espaço, né, essa ligação que ele tem com a terra, até mesmo porque, como eu disse para vocês, ele é biólogo, é muito importante para a criação dos seus romances e também, por que não dizer, das suas poesias, beleza? Vamos embora, galera? Vamos para frente? Entrevista escrita. Agora vamos falar sobre o gênero entrevista escrita. Você precisa saber que, em diversas situações sociais do dia a dia, as pessoas produzem textos orais que podem se transformar em produções escritas. A esse processo da passagem da fala para a escrita denomina-se retextualização. Pessoal, retextualizar um discurso é passar quando você tem a transcrição da oralidade para o texto escrito, beleza? Olha só. Quando a gente se comunica no nosso dia a dia, todo discurso nosso, ele pode se transformar. É óbvio, é claro, que quando você vai lá na panificadora comprar um pão, isso não vai virar ali um best-seller, não vai virar um livro, né? Mas ele pode influenciar alguém a escrever, por exemplo, uma crônica, que é um gênero que usa aí coisas do nosso dia a dia. Pessoal, assim sendo, podemos entender que a finalidade da entrevista é servir como um meio para a interação do homem na sociedade. Então, a entrevista serve para que o homem se comunique entre si, faça ali uma interação social. A finalidade depende muito de cada entrevista. Pode ser entreter, informar, esclarecer assuntos, formar opinião, etc. Lógico que isso vai depender muito do entrevistado. Há entrevistas que tratam sobre a vida pessoal e profissional do entrevistado, outras sobre um assunto específico que o entrevistado domina, ou que o entrevistador deseja divulgar. Então, muitas vezes, a intenção do entrevistador vai conduzir essa entrevista para um ou outro caminho, beleza? Pessoal, aqui tem uma pequena biografia para vocês do escritor Mia Couto. Isso aqui é o resumo do resumo do resumo, né? O Mia Couto nasceu em 1955, como nós já vimos lá na aula 70. É um escritor, poeta e jornalista moçambicano, nasceu na África, portanto, ganhador do Prêmio Camões de 2013, que é um dos principais prêmios da literatura de língua portuguesa. E, recentemente, o nosso Chico Buarque também ganhou. Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras para a cadeira número 5. Sim, ele é membro da Academia Brasileira de Letras aqui no Brasil. Beleza? Pessoal, mais uma atividade para vocês colocarem a cabeça para funcionar. Qual seria o público-alvo de uma entrevista com um autor como Mia Couto? Quem se interessaria? Beleza? Tempo para vocês responderem.
Voltamos, galera, beleza? Vamos lá então ver a resposta da nossa atividade 4. Qual seria o público-alvo de uma entrevista com um autor como Mia Couto? Quem se interessaria? Pessoal, o público em geral, né? Uma personalidade como Mia Couto pode interessar ao público em geral, principalmente a pessoas interessadas em literatura e estudantes e professores, né? O Mia Couto é um cara estudado e lido no mundo inteiro, então é muito importante que as pessoas saibam, conheçam ali os seus pensamentos. Pessoal, voltando agora para o gênero entrevista, as principais características da entrevista são a oralidade e o discurso direto. O que é o discurso direto? É a reprodução integral da fala de um personagem, no nosso caso aqui, do entrevistado Mia Couto. A primeira, a oralidade, pelo fato de tratar-se de um diálogo, e a segunda, porque o diálogo é transcrito, exatamente como foi conversado. Então, essas duas características, a oralidade e o discurso direto, eles são importantes no gênero entrevista, porque você tem um diálogo entre duas pessoas ou mais, como nós já vimos, e a transcrição dessa oralidade para o papel, para a escrita. As entrevistas impressas trazem título e um texto de abertura, escrito pelo jornalista entrevistador, que nós vimos já na aula 70, que a gente pode ser o lead, que é um texto pequeno embaixo do título, ou então um texto maior que também vai trazer algumas informações. Conforme você viu na aula passada. Você precisa saber, todo discurso tem uma finalidade dentro da sociedade, ou seja, não há discurso sem intenção social. Pessoal, se você não tiver nenhum problema assim, de falar sozinho, falar com um amiguinho imaginário, você sabe que todo discurso que você produz, e eu não estou falando aqui do discurso do palanque, do discurso do púlpito, eu estou falando do discurso que a gente usa no dia a dia, das conversas. Então, todo discurso nosso tem uma intenção social. O papel dos interlocutores, de quem fala e com quem se fala, é o seguinte: o entrevistador ou entrevistadores, o papel dele é provocar a fala do entrevistado. Então, eu, como entrevistador, provoco o meu entrevistado para que ele fale aquilo que eu acho interessante da vida ou do trabalho dele, ou aquilo que, de repente, o momento exige. Já o entrevistado, o papel discursivo do entrevistado é de alguém que deve responder aos questionamentos, porque senão ele não aceita fazer entrevista, ou ele responde ou não aceita fazer entrevista. Enveredando por um determinado caminho, o entrevistado veste determinada máscara. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, máscara social. Dependendo do estilo e dos objetivos do suporte, programa televisivo, jornal, revista, portal da internet. Pessoal, então a gente está vendo nos últimos dias muitos infectologistas dando entrevistas, né? Então, dependendo o infectologista, dependendo da função que ele tem ali na sociedade, o papel que ele exerce na sociedade, ele vai falar uma coisa ou outra. Por isso que a gente está aí não sabe se cuida, ou não se cuida, e é óbvio que a gente tem que se cuidar por causa da pandemia, mas muitas vezes as informações chegam para nós porque essa intenção, essa máscara que o entrevistado utiliza, exige que ele siga determinado caminho, beleza? Pessoal, mais uma atividade para vocês quebrarem a cabeça, usarem e colocarem aí o tico e o teco para funcionar. Sobre a finalidade de uma entrevista, podemos afirmar que, aqui é de múltipla escolha, galera. Letra A entrevista é um gênero que acontece de forma espontânea, sem finalidade definida. Letra B, a entrevista, por ser um gênero exclusivamente oral, é impossível de planejá-la. Letra C, a entrevista, por ser um importante instrumento de comunicação social, pode ter diversas finalidades. E a letra D, a entrevista tem a finalidade de apenas entreter o público em geral. Beleza? Tempo para vocês, galera.
Daí, galera, voltamos. Pensaram lá qual é a resposta para a atividade 5? Sobre a finalidade de uma entrevista, podemos afirmar que vocês tinham 4 alternativas e a resposta certa é a letra C. A entrevista, por ser um importante instrumento de comunicação social, pode ter diversas finalidades. Sim, nós acabamos de ver em slides anteriores que a entrevista pode somente entreter, ela pode informar e pode ajudar a formar opinião, fazer uma sociedade mais crítica, beleza? Galera, olha só, aqui tem algumas características da entrevista. Ele é um texto informativo e ou opinativo, né? Então a gente pode produzir uma entrevista para informar sobre determinado assunto ou apenas para obter a opinião do entrevistado. A presença do entrevistador e do entrevistado, óbvio, que senão não conseguimos ter uma entrevista. A linguagem é dialógica e oral, né? Então as entrevistas são normalmente feitas de forma oral e numa espécie de um diálogo. Marca do discurso direto e da subjetividade, e mescla da linguagem formal e informal. Então, dentro do gênero entrevista, é muito comum você ter uma mistura ali da linguagem formal e informal, beleza? Pessoal, agora nós temos uma atividade do Enem, importantíssimo aí para vocês que vão fazer o Enem e o vestibular esse ano. Vamos lá? É uma entrevista com Marcos Bagno ou Banho, depende aí, as pessoas usam essas duas pronúncias por Marcos. Diz o seguinte essa questão: pode parecer inacreditável, mas muitas das prescrições da pedagogia tradicional da língua até hoje se baseiam nos usos que os escritores portugueses do século XIX faziam da língua. Se tantas pessoas condenam, por exemplo, o uso do verbo ter no lugar de haver, como em hoje tem feijoada, é simplesmente porque os portugueses, em dado momento da história de sua língua, deixaram de fazer esse uso existencial do verbo ter. No entanto, temos registros escritos da época medieval em que aparecem centenas desses usos. Se nós, brasileiros, assim como os falantes africanos de português, usamos até hoje o verbo ter como existencial, é porque recebemos esses usos dos nossos ex-colonizadores. Não faz sentido imaginar que brasileiros, angolanos e moçambicanos decidiram se juntar para errar na mesma coisa. E assim acontece com muitas outras coisas: regências verbais, colocação pronominal, concordâncias nominais e verbais, etc. Temos uma língua própria, mas ainda somos obrigados a seguir uma gramática normativa de outra língua diferente. Às vésperas de comemorarmos nosso bicentenário de independência, não faz sentido continuar rejeitando o que é nosso para só aceitar o que vem de fora. Não faz sentido rejeitar a língua de 190 milhões de brasileiros para só considerar certo o que é usado por menos de 10 milhões de portugueses. Só na cidade de São Paulo temos mais falantes de português do que em toda a Europa. Na entrevista, o autor defende o uso de formas linguísticas coloquiais e faz uso da norma padrão em toda a extensão do texto. Isso pode ser explicado pelo fato de que ele, letra A, alternativa A, adapta o nível de linguagem à situação comunicativa, uma vez que o gênero entrevista requer o uso da norma padrão. Letra B, apresenta argumentos carentes de comprovação científica e, por isso, defende um ponto de vista difícil de ser verificado na materialidade do texto. A letra C propõe que o padrão normativo deve ser usado por falantes escolarizados, como ele, enquanto a norma coloquial deve ser usado por falantes não escolarizados. A letra D acredita que a língua genuinamente brasileira está em construção, o que o obriga a incorporar em seu cotidiano a gramática normativa do português europeu. E a letra E, a última alternativa, defende que a quantidade de falantes do português brasileiro ainda é insuficiente para acabar com a hegemonia do antigo colonizador. Beleza? Pessoal, uma questão mais elaborada, vocês vão ter um tempo para ler e quem quiser copiar, e aí responder. Nós já voltamos com a resposta. Tempo para vocês.
Daí, galera, cansaram de ler, cansaram de copiar? Vamos então para a nossa resposta, questão do Enem, importante para vocês. A resposta era a letra A, né? Então, na entrevista, o autor defende o uso de formas linguísticas coloquiais do nosso dia a dia e faz uso da norma padrão em toda a extensão do texto. Isso pode ser explicado pelo fato de que ele adapta o nível de linguagem à situação comunicativa, uma vez que o gênero entrevista requer o uso da norma padrão. Galera, beleza? Espero aí que vocês tenham gostado da aula. Nós aprendemos na aula de hoje, compreendemos mais alguns aspectos do gênero entrevista, lemos e interpretamos trechos de uma entrevista do escritor Mia Couto, continuamos com a leitura do escritor Mia Couto, compreendemos a intencionalidade e finalidade do gênero entrevista e diferenciamos partes principais e secundárias de uma entrevista. Galera, lembrando vocês então que o registro de frequência do Classroom ele mudou. Agora vocês precisam entrar lá, clicar no número 1, a atividade que é obrigatória, e realizar a atividade e enviar para ficar com a presença de vocês registrada. Beleza? Galera, até a próxima. Tchau para vocês.